O Red Bull Bragantino fez o melhor jogo da temporada nesse último domingo, quando venceu o Botafogo por 2-0. No vídeo de hoje eu vou explicar um pouco aonde surgiu e de onde começou, as principais vantagens que o Bragantino teve no jogo e por que teve a vitória, e como é que o time está evoluindo agora que chega na semifinal do Campeonato Paulista. Olá pessoas, esse aqui é mais um RS Análises, eu sou o Rodrigo Seixas e estou aqui no canal DPTiano para falar do último jogo do Bragantino. O Bragantino jogou ontem no domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo pelas quartas de final do Campeonato Paulista lá em Bragança. O Bragantino ficou em primeiro no grupo A, Botafogo em segundo, os dois se enfrentaram e o Bragantino venceu com 2 gols do Bruninho. Bruninho que foi grande destaque do jogo, numa partida em que acho que o Bragantino foi bem quase que os 90 minutos, dominou praticamente o jogo inteiro. Acho que o final ali do primeiro tempo o Botafogo ameaçou um pouquinho, mas no geral foi uma partida bem segura, bem tranquila do Bragantino, que conseguiu vencer por 2-0, fazendo valer bastante as principais qualidades e características que esse time tem. Boa recuperação de posse de bola no campo de ataque, poucos passes do adversário até conseguir retomar a bola. O Bragantino conseguiu isso muitas vezes. Acho que foi um time bem compacto do jeito que gosta de ser. E o ataque encontrou algumas soluções interessantes durante o jogo. Acho que a principal arma do time nesse jogo e a que mais funcionou foi a chegada do Hurtado na direita, né? E ele tem alguns problemas defensivos algumas vezes. Às vezes ele sobe um pouco errado na pressão, mas ele tem um cruzamento muito forte. O Bragantino marcou 2 gols contra o Botafogo em cruzamentos dele, e em outras oportunidades ele também já foi perigoso com esses cruzamentos. Então, poder aproveitar essa qualidade dele ajuda muito o ataque do Bragantino. E nesse jogo, ele continua usando uma estratégia que ele gosta de usar, que é uma saída com 2 mais 3, que são os 2 zagueiros mais 3 no meio de campo. Só que dessa vez ele mudou um pouco essa saída 2-3, e um dos 3 no meio era o Juninho. E na frente ele deixou na ponta esquerda o Sorriso, na direita o Hurtado. Vou até mostrar no campinho, que acho que fica melhor. Aqui você consegue ver os 2 zagueiros, os 3 no meio de campo e os 5 mais adiantados. Aqui era o lateral direito Hurtado e aqui era o ponta esquerda Sorriso, porque ele quis deixar o Juninho aqui. Qual que era a ideia? A ideia era dupla, porque no time do Botafogo, por esse lado, jogava o Robinho. O Robinho era o jogador mais adiantado para puxar contra-ataques aqui. Então ele queria ter o Juninho, que era o lateral esquerdo, mais próximo para poder cuidar do Robinho. E ao mesmo tempo, ele queria o Sorriso mais aberto aqui para dar mais espaço para o Bruninho poder circular ali na região de entrelinhas e aparecer melhor na área. Já que como o Robinho não voltava tanto aqui também, por ser o cara que ia para frente, sobrava um pouco mais esse espaço aqui e forçava com que o lateral direito se preocupasse com os 2 aqui, além do zagueiro ter que se preocupar com o Alejandro e com o Bruninho. Então essa dinâmica eu acho que foi bem importante no jogo e foi ajudando o Bragantino a construir boas jogadas. Porque vale lembrar que o Pedro Caixinha, ele joga com jogo de posição, né, espaços de fase, essas coisas que tem a ver com o futebol de espaços, e ter esses jogadores, esses triângulos que eles chamam, coisa que o Felipe Conceição e o Maurício Barbieri também faziam no Bragantino, é você ter um trio, né, que eles fazem um triângulo bem junto e trabalhando junto para sempre ter superioridade no setor e também a opção de passe. Então na direita é o Hurtado, Jadson e Arthur, na esquerda é Juninho Capixaba, Sorriso e Bruninho. E esses trios funcionaram bem. O da direita acho que até conseguiu criar mais, mas o da esquerda finalizou bem também, tanto que o Bruninho marcou 2 gols, os 2 gols apareceram na segunda trave para finalizar. Então acho que isso foi muito bom. Eu acho que o Bruninho está cada vez mais à vontade no time. O Bruninho ele consegue de uma maneira muito esperta encontrar e entender espaços que vão aparecer durante o jogo, e ele vai mapeando o campo, vai escolhendo sempre o lugar certo de estar, está melhorando cada vez mais a confiança, então está conseguindo acertar mais dribles que ele sabe acertar, está finalizando melhor também. Ele quase fez um 3º gol nesse jogo, então é um cara que está crescendo muito
e foi o melhor jogador da partida, sendo que o Arthur teve uma partida um pouco discreta. Então, eu acho que o Bruninho está começando a despontar. Isso é importante, porque o time passa a não ter só um cara para decidir ou virar jogos, passa a ter alguns jogadores fazendo isso. Depois, no segundo tempo, eu acho que o time melhorou também quando entrou o Eric Ramírez e o Gustavinho, que o time deu uma cansada, e quando entrou os dois, o time voltou a ter um meio de campo mais intenso. O Eric Ramírez entrou muito bem no jogo, tirando bola na defesa, aparecendo bem no ataque. Tem uma finalização que ele faz, uma jogada muito legal ali, que também tem o Alejandro bem. Aliás, o Popó não fez um bom jogo. O Popó ele atrasou alguns ataques, finalizou mal algumas jogadas, e o Alejandro entrou bem melhor no jogo. O Alejandro dá um passe procurando o Bruninho na segunda trave. O zagueiro corta a bola ali e acerta a trave, quase que sai um gol contra. Depois ele dá um toque de lado ali e ajuda numa jogada em que sai a finalização do Eric Ramírez. E depois no lance do segundo gol ele cabeceia e o Bruninho faz um rebote. Então o Alejandro entrou muito bem no jogo. Eu acho que o Popó ele pode evoluir, pode ser um jogador mais importante, mas hoje ele muitas vezes acaba atrasando o ataque em alguns momentos. Isso é muito ruim, né? Acho que o Borbas e o Alejandro também à frente dele. E o Popó ele funciona um pouco melhor quando ele joga com os dois, né? Quando ele tá só quase que no papel de pivô mais dentro da área para poder tocar pouco na bola. Aí eu acho que ele funciona um pouco melhor. Quando o time tá no sistema principal, né, 4-3-3, ele precisa ser um jogador mais participativo. Eu acho que ele não consegue entregar tudo que precisa para a posição. Por mais que o Alejandro não seja o melhor para isso, no jogo de ontem ele ajudou muito mais e o time melhorou quando ele entrou em campo. Agora eu acho que o time está ganhando mais maturidade, está entendendo cada vez melhor como jogar. O Pedro Caixinha também está entendendo cada vez melhor os jogadores que ele tem e como ele pode aproveitar os jogadores, né? Eu acho que um cara que ainda pode ser muito bem aproveitado é o Eric Ramírez. O Gustavinho também está cada vez jogando melhor. Quem acaba perdendo um pouco de espaço é o Praxedes, né? Que é um jogador que não consegue dar essa intensidade que o Caixinha gosta, né? Porque ele gosta que os oitos, ou melhor, dá pra chamar de oito, né? Os jogadores que jogam no meio de campo, junto com o Matheus Fernandes, vão e voltem muito, né? O box to box. E eu acho que o Praxedes não consegue entregar tanto isso. Agora, o Matheus Fernandes, é impressionante como ele consegue ajudar demais ali na defesa. Também depois que retoma a bola, dá um primeiro toque muito importante, quase sempre pra frente. Então é um cara que ajusta muito aquele meio de campo, é uma das lideranças também, tem se mostrado do elenco, então acho que é um cara essencialmente fundamental nesse time e que junto com outras peças ali está evoluindo bastante. O Nathan tinha feito jogos ruins nesse início de temporada, mas ontem foi bem. Eu acho que o Nathan está evoluindo e está virando o titular ali, junto com o Lucas Cunha, então acho que está virando uma defesa um pouco mais sólida. O Hurtado até que foi bem também, o Capixaba ali fazendo às vezes mais aberto, às vezes mais por dentro. Então acho que é um time que está ganhando forma, está ganhando corpo, está conseguindo aproveitar bem as principais qualidades que tem, né? E eu acho que chega bem forte na semifinal. Se enfrentar o Água Santa ou São Paulo, eu acho que ele... não sei se dá para dizer que ele é favorito contra os dois. Talvez se enfrentar o São Paulo não vão dizer que o Bragantino é favorito, mas se pegar o Água Santa vão dizer que sim. Apesar de que na primeira fase o Bragantino perdeu do Água Santa e ganhou do São Paulo. Então eu acho que é um jogo, independentemente de quem o Bragantino pegar, que o Bragantino pode sim classificar. Jogando o que está jogando nas últimas partidas, chega bem para esse jogo. Vai no meio da semana jogar pela Copa do Brasil, vai para Erechim, vai para o Rio Grande do Sul. Então vai ter uma viagem um pouquinho longa aí e vai estar, entre aspas, mais cansado do que o adversário que for enfrentar na semifinal, que eu não sei ainda se vai ser no sábado ou no domingo, né? Não está definida. Não está definido nem contra quem será, né? Então, mas eu entendo que é um jogo que o Bragantino pode sim conseguir a classificação e chegar numa final. Então é isso, esse foi o vídeo da semana, o RS Análise dessa semana. Se você gostou do vídeo, curta, comente aí o que você achou da atuação do Bragantino, como é que o time está evoluindo ou não para você, se você acredita que o Bragantino tem chance de chegar na final do Campeonato Paulista, se tem chance de ser campeão. Eu já fiz um vídeo falando sobre se eu acho que o Bragantino pode ou não ser campeão na semana passada. Eu acho que tem bastante coisa interessante nesse time. Acho que sim, ele pode ser campeão. Claro que tem as dificuldades, o Palmeiras ainda é o favorito, mas pode sim ser campeão.
Na semana passada eu fiz uma entrevista com o Pedro Caixinha, ela está no canal do Correio de Atibaia. Eu ainda talvez traga mais coisas sobre essa entrevista aqui no DP Channel, mas por enquanto eu falo mais sobre o último jogo, para não perder também essa sequência de jogos. Esse último jogo foi muito importante para a sequência do Bragantino, mas eu acho que talvez ali naquela parada de data FIFA ali, talvez eu fale um pouco mais especificamente sobre o jogo do time do Pedro Caixinha e a entrevista que eu fiz com ele. Então é isso, até o próximo DP Channel. Valeu!